Bem-vindos ao Intervalo Literário, meu nome é Bruna e hoje eu estou aqui para conversar com você sobre esse livro nada fácil de resenhar, como aconteceu a reforma do Hilaire Belloc, da Edições Cristo Rei, da coleção do Hilaire Belloc, tem aqui um selo, né? E é um livro que eu já tinha avisado que tá tudo torto, que eu já tinha avisado que é um livro difícil, né, de resenhar, mas que eu ia tentar, né? Então, durante a minha leitura, eu fiz algumas anotações, marquei muita coisa, mas a minha dificuldade na leitura desse livro é exatamente o fato de eu não conseguir ler história de forma, assim, não flui, né? De forma fluida, porque eu me perco nas datas, me perco nas coisas e acabo, às vezes, até cancelando a leitura. Mas eu não cancelei, eu li. E aí começa a aumentar aquele mapa da nossa ignorância, né, em relação aos assuntos. Então tá. Sobre a Reforma Protestante eu já sabia que eu tinha essa ignorância, porque quando eu comecei a ler, ele já explica qual que é a proposta do livro. Qual é a proposta desse livro aqui? Falar sobre os aspectos da reforma que não caem naquele, como é que eu vou dizer, naquele clichê, né? Da reforma, da doutrina, da reforma do clero, né, que como se a reforma protestante tivesse já um caminho preparado para ela, que começa com a negação de doutrinas erradas e tal, de doutrinas não bíblicas, porque esse é um relato da reforma protestante contado assim de trás para frente, né? Então tá, é isso que o Hilaire vai tentar fazer aqui, fez, né, na verdade, apontou quais foram os cenários da Reforma Protestante, não só na época de Lutero, mas pegando ali até depois de Calvino, e mostrando por A mais B que forças, né, de todos os lados atacaram a igreja na mesma hora. Antes de tudo, eu queria dizer que o Hilaire Belloc é um gigante, né? Não sei se vocês conhecem, eu não conhecia, comecei a escutar o nome dele quando eu comecei a ler Chesterton, porque eles eram amigos, e depois eu vi o Fábio Salgado de Carvalho falando alguma coisa sobre ele, e quando eu peguei o livro para ler, eu falei, caraca, esse homem é incrivelmente, assim, foi abençoado com uma família que era artista, que era erudita, que era ligada às artes, e ele cresceu nesse mundo, né? Você vê bem. Ele era amigo do Chesterton, provavelmente levou o Chesterton para a primeira missa dele, e eles deram origem juntos, né, ao distributismo, que é uma aplicação aí da doutrina social da igreja, que é uma opção entre o capitalismo e o socialismo. Mas eu não sei nada sobre isso, tá? Essa é uma coisa que eu escuto ligada a Chesterton, que é o distributismo. E quando o Hilaire morreu, o padre Ronald Knox, que também era um ex-protestante convertido ao catolicismo, disse que o Hilaire tinha uma preocupação, que era honrar a cristandade. E ele faz isso numa linguagem leve, familiar e comum. O que aumenta a minha certeza de que eu sou uma ignorante, porque a linguagem para ele familiar e comum não foi familiar e comum para mim, né? Tem vários pressupostos, várias coisas que eu deveria saber para ler bem esse livro. A apresentação do livro é feita pelo Fábio Salgado de Carvalho, que também é um ex-protestante, tá? E você pode conhecer eu vou deixar os links aqui embaixo de onde você pode ouvir e ler o testemunho do Fábio Salgado, que foi uma coisa assim extraordinária, a conversão do Fábio. E nessa apresentação ele fala de uma forma bem geral sobre a jornada dele mesmo na igreja, do Fábio, né? E tem uma citação do venerável Fulton Sheen aqui na apresentação, que ele diz o seguinte: se eu acreditasse nas calúnias contra a igreja, como você acredita, se tivesse a mesma formação anticatólica que você teve e tivesse sido afastado como você foi da oportunidade de conhecer a verdade, garanto-lhe que, em virtude do meu temperamento particular, odiaria a igreja 1000 vezes mais do que você. Além disso, você teria razão em odiar a Santa Igreja se ela fosse erradamente como você pensa que ela é. Mas você realmente não odeia a igreja, você apenas odeia o que pensa ser a igreja. Isso é fantástico, né?
E realmente, o que o protestante sabe da igreja? Aquilo que, né, que ouviu do pastor, que ouviu da escola, que ouviu, né, daqueles que são contra a igreja. Então, esse é o convite do Fábio Salgado nessa apresentação. Conheça a igreja por aquilo que ela é. O Fábio vai citar o texto de 1 Coríntios 1:10, onde Paulo diz o seguinte: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentir e no mesmo parecer. Aí ele cita também João 14:6. Protestantes e católicos cremos que a verdade é uma pessoa, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo. Se isso é verdadeiro, é nossa obrigação buscar a verdade histórica sobre os acontecimentos que continuam impedindo-nos de atender ao pedido do apóstolo por amor ao próprio Cristo. Ou seja, a grande quantidade de denominações protestantes dizem coisas diferentes e às vezes totalmente contrárias. Isso é desobedecer ao apóstolo Paulo, que quando ele pede pelo amor de Deus, falem a mesma coisa. E esse é o convite do livro, e eu achei super importante, né, colocar isso. É por amor de Cristo que nós buscamos a verdade. Demorei muito para entrar no livro, mas eu acho que é uma conversa, né, porque eu também não vou explicar o livro todo. Eu ignorava muita coisa antes de ler esse livro, tá? Uma delas é que a Igreja Católica tinha sofrido tantos ataques piores do que o ataque do século XVI com Lutero, tá? Ataques doutrinários seríssimos. E eu preciso muito já logo pegar para ler aquele livro Contra as Heresias, né? Porque realmente ali vai ter um histórico de todos os ataques à doutrina cristã. Eu ignorava que o contexto político foi muito mais propício à revolta protestante que suas alegações doutrinárias. Nesse livro aqui você vai ter todo um contexto histórico de reinados, de interesses políticos, de como que a revolta de Lutero foi pretexto, né, para se colocar toda uma revolta contra a Igreja Católica. Eu ignorava que havia tantos santos e doutores na Igreja Católica no século XVI. E aí é só você pegar aquele livro grande, Mestres da Vida Espiritual, e pegar a parte ali do século XVI, porque, na verdade, eu olhava para a Igreja Católica pelo pior viés dela, por aquilo que tinha de pecado dentro dela. Mas eu nunca tive a honestidade intelectual de ler sobre os santos, né? De falar assim, tá, Lutero falou contra isso, mas o que existe de bom na Igreja Católica? O que é bom? Qual que é a sua parte mais santa, mais cristã, né? E eu buscar... A única coisa que eu queria mesmo era debochar da igreja, né? Então, pra que eu ia buscar algo a favor da igreja? Não tinha nem porquê. Eu ignorava completamente a influência do ataque islâmico à Europa à época da Reforma. E o Ler vai colocar isso aqui na equação. Então, assim, o ataque do islamismo na Europa enfraqueceu muito os governos, né? E enfraqueceu muito a religião também. E eu não sabia que a riqueza da igreja tinha sido toda saqueada pelos revoltosos protestantes. Ou seja, os príncipes que aderiram à reforma roubaram tudo da igreja. Principalmente para poder garantir poder para a continuidade no trono. Então, assim, não era uma questão, estamos todos convertidos ao Senhor Jesus e queremos o evangelho puro e simples. Não, nós queremos a riqueza da igreja. No início do texto aqui, o Hiller destaca uma coisa que eu percebi quando eu estudei sobre batismo e eucaristia nas Institutas de Calvino, que tudo que transcende dentro do cristianismo necessita de ordenação, né? Então, os sacramentos precisa de que o padre seja ordenado, que ele tenha o poder que Deus deu aos apóstolos, passados de geração em geração, para que esses sacramentos aconteçam de fato. Então é o poder da sucessão apostólica. Tem uma live já aqui no canal sobre sucessão apostólica, e tudo isso foi renegado a uma racionalização da prática da fé cristã. E sem a necessidade da sucessão apostólica, a fé cristã poderia ser totalmente isolada da igreja, ou seja, como hoje, qualquer pessoa que se vestir melhor, falar bem e pegar a Bíblia, ela pode ser pastor.
E isso, gente, até mesmo os que estudam teologia, tá? Porque a ordenação vem de alguém e não de um diploma. A igreja cristã poderia ser isolada dessa corrente mantida pela igreja até 1517 e defendida ferrenhamente pelos padres apostólicos, tá? Lá na página 58 ele vai dizer o seguinte: qualquer ritual ou doutrina que os reformadores tenham conservado, as doutrinas da encarnação, da redenção, a oração coletiva das igrejas, a imortalidade, a prática da Eucaristia privada de sua propriedade transcendente, a autoridade das escrituras, foram mantidos porque tinham em comum o seguinte fato: os leigos poderiam continuar a praticar esses atos e seguir essas doutrinas sem a necessidade de um clero. E o movimento não era racionalista, porque para o racionalista não existe nem Deus, né? Na questão, a divindade era inquestionável. O que acontece aqui é uma forma de se livrar, né, do direito sacerdotal. O Willer destaca o seguinte: havia um mal-estar contra o clero, um desconforto com essa classe social na sociedade, né, que tinha privilégios, riquezas e poderes sacramentais. O ataque não foi contra as heresias da igreja no primeiro momento. Isso só aconteceria de forma sólida com João Calvino. Aí na página 59 ele vai dizer isso muito claramente. Ele vai dizer o seguinte: a reforma não teve origem em uma heresia definida, nem em um corpo de fé novo ou supostamente puro. Levantada como um ataque ao sacerdócio e à sé papal, ela manteve essa característica negativa e informe ao longo dos seus primeiros 20 anos. Alguns indivíduos especularam sobre a doutrina e a apresentaram sob uma fórmula ou outra, mas o espírito da coisa não tendia para a criação de um novo organismo. O seu objetivo era acabar com o velho. Toda a confusão que ele chama de dilúvio não tinha poder de construir nada, né? Só de destruir. E a autoridade política germânica estava enfraquecida, ameaçada pela vitória dos muçulmanos, e o imperador teve seu poder minado, não podendo colocar ordem nem na igreja nem no Estado. E ele conclui esses argumentos na página 60 com o seguinte: como o islamismo não é mais um perigo, eles se esquecem do que foi a pressão muçulmana nos anos da primeira discussão violenta no seio da religião europeia e a da imperiosa necessidade de uma última cruzada jamais empreendida. E aí ele vai falar da questão dos historiadores, porque os historiadores da reforma são principalmente protestantes, né, ou anticlericais. Então não tem nenhuma forma de você ler isso sem desconfiar, sabe? É igual ler livros na primeira pessoa, né? Você sempre desconfia ali do narrador. Aí tem aqui algumas coisas, uma linha do tempo que eu anotei, que ele coloca no livro o seguinte: primeiro começa a instabilidade e a peste negra, entre 1350 e 1500. Depois a revolta, em 1517. Aí você tem o período da Inglaterra, na questão do reinado, né? Você tem ali os problemas na Inglaterra. Você tem o surgimento das institutas com Calvino. Você tem a Batalha Universal, que vai de 1559 a 1572. Depois você tem 1573 até o fim do século, que ele vai fazer ali um resumo do que aconteceu nesse período. E 1618 a 1648, que é a Guerra dos 30 Anos na Alemanha. Sobre João Calvino, ele vai fazer um capítulo inteiro, né, o capítulo 4, aonde ele vai falar sobre a importância de Calvino, o surgimento de Calvino na Reforma, que ele foi, o capítulo 4 é só para ele, tá vendo, Calvino? E aqui ele vai falar como que Calvino junta tudo, resolve os que Lutero suscita, né, nas discussões, e Calvino propõe um sistema, né, ele propõe uma teologia sistematizada para colocar contra a Igreja Católica. Só que para isso, ele acaba, querendo ou não, pedindo para ele e para sua própria interpretação bíblica a autoridade que ele não queria que ninguém desse ao Papa ou ao magistério da Igreja, tá? E o Willer vai debitar na conta de Calvino esse mérito, né, de pegar essa confusão, indignação e moldar o protestantismo que a gente conhece hoje, principalmente o anticatolicismo, que é talvez o único ponto de unidade aí entre os protestantes. Hiller identifica o pilar do sucesso de Calvino na reformulação do cristianismo, que parte das institutas. Na página 86 ele vai dizer o seguinte: o que Calvino fez foi o seguinte: ele tomou o que é uma das mais antigas e perigosas diretrizes da humanidade, que é o senso de destino. Ele o isolou e o fez supremo,
amalgamando-o com seu poderoso cérebro ao esquema que os cristãos ainda associavam tradicionalmente com a santidade e autoridade de sua religião ancestral. Deus se fez homem, e Deus se fez homem para redimir a humanidade. Isso não era parte da antiga ideia de fatalidade. Ao contrário, era um alívio do pesadelo pagão. Nós, os da fé, dizemos que a encarnação teve o objetivo de nos libertar de tal pesadelo pagão. Bem, Calvino aceitou a encarnação, mas ele o forçou a se encaixar no antigo e compulsivo horror pagão que é Ananke. Ele introduziu o inexorável. Calvino apresentou um único princípio, Deus, mas a este princípio único ele atribuiu todo o nosso sofrimento e para a maioria de nós sofrimentos necessários e eternos. O Hilaire vai dizer, por exemplo, que Calvino fez isso, e nem todo mundo concordava com Calvino, mas que as pessoas eram gratas a Calvino por ter feito isso, porque ele dá né, a reforma protestante um núcleo para o ódio contra a igreja, a missa, a eucaristia, né, a organização e tal, tudo que é transcendente. O gênio de Calvino proporcionara a este ódio uma filosofia, uma organização, um plano de ação e um núcleo. A consciência católica e o ódio opressor contra a fé católica estavam agora nessa encruzilhada do século XVI a ponto de encarar a controvérsia, de provocar a batalha e de terminar dividindo nossa cultura em dois mundos opostos que se mantêm inimigos até os dias de hoje. O autor assevera que a história da reforma protestante na Inglaterra, contada nas escolas, é totalmente falsa. E aqui, a partir daqui, ele vai contar o que aconteceu ali na Inglaterra, tá? No processo da defesa da fé católica, que foi arrastada e atrasada, surgiram, além do Concílio de Trento, alguns instrumentos como os clérigos regulares da Sociedade de Jesus, que são aí os jesuítas. Ela não foi planejada para isso, tá? Mas ele diz que foi um milagre que essa organização aparecesse e que assumisse o papel da defesa da fé, né? E Santo Inácio monta uma força eclesiástica militar, pensando no combate contra o Islã, e acaba lutando contra uma religião espiritual. Na página 151, ele vai dizer o seguinte: eles eram naturalmente missionários também, e de seus esforços entre os pagãos o mundo está repleto. Mas a principal ação deles na história da nossa raça, especialmente na da Reforma, é de ter recuperado o que parecia humanamente falando uma causa perdida, quero dizer, a causa da fé no século XVI. Esse livro tem uma parte muito difícil de resenhar, que é essa parte mais brutal da guerra. Eu ignorava totalmente, né, essa questão da revolta das pessoas contra a Reforma Protestante, os católicos, né, que reagiram contra isso, pegaram em armas para atacar os protestantes. Essa parte é bem mais difícil e eu acho que vocês devem ler com calma, porque a situação não ficou muito boa. É assustador como a luta contra o Papa, o roubo das riquezas da igreja minaram a sociedade de uma forma terrível. Ou seja, essa guerra foi, assim, devastadora. E quais foram os efeitos da reforma? No final, o Hilaire vai falar quais foram os efeitos. Então, antes de você pegar o livro para ler, eu já recomendo que você leia o final, porque lá vai ter um resumo do que ele vai falar e os efeitos. E depois você volta lendo os detalhes, eu acho que vai fixar bem melhor. O Hilaire vai dizer no final do livro os efeitos, né? Então ele diz o seguinte, que o efeito da reforma sobre o caráter é o isolamento da alma. E daí vem uma desintegração corporativa da sociedade, uma mudança das formas de vida, uma competição individualista e uma mudança radical na concepção da cobrança de juros do empréstimo, que é a usura. Antes de Lutero já existia, claro, só que era uma coisa assim que todo mundo já achava ruim, quem fazia meio que fazia escondido, sabe? E a partir então dali, fugir dos juros passou a ser injusto, né? Incorreto, desonesto. Ó que louco. Teve uma coisa que eu li de novo e me chocou um pouco. Ele disse o seguinte, que o Renascimento e a Reforma não estão tão ligados como nós imaginamos. Que a Reforma Protestante foi um atraso ao fluxo natural do Renascimento, que ele define como o grande avanço em nossos poderes físicos sobre a natureza e nosso conhecimento das causas e efeitos físicos. Na página 182 ele vai dizer o seguinte: em poucas palavras, o moderno progresso material da Europa não se deveu à Reforma. Esse progresso nasceu do Renascimento. A degradação do Renascimento em querelas religiosas desviou e deturpou o principal desenvolvimento de nossa civilização. Mas a reforma produziu sim uma forma especial dentro do processo geral dos instrumentos e da ciência física. Essa forma especial, como disse, é o capitalismo industrial,
que é por toda a Europa de hoje objeto de ativo desacordo. Este não pode ser considerado um resultado feliz. A segunda consequência, no caso, foi o subjetivismo em filosofia, que é o indivíduo como referência da verdade. Gente, isso é tão... dá pra pegar, assim, né? De tão palpável que é. Porque, realmente, a pessoa pensa assim, eu não sei disso, eu não concordo com isso, isso não faz sentido pra mim. E aí aquilo é assunto encerrado, né? Não existe o processo de investigação filosófico, histórico, moral, teológico. A própria pessoa, a pessoa fala assim, se eu não sei, não existe. Se eu não concordo, não tô nem aí se isso é verdade ou é mentira. Eu não concordo, então não faz diferença. Quem sofre desse subjetivismo questiona a autoridade do corporativo e geral e prefere o que é particular e isolado, que foi exatamente o que aconteceu com Lutero. Ele, dentro da Igreja Católica, ele discorda e em vez dele se submeter à autoridade e buscar remédios para sua dúvida, ele simplesmente acata a sua própria opinião. Mesmo com 1517 anos de igreja, ele acha que ele, ali, naquele ponto da história, 1500 anos depois, é que está correto. E isso é uma bomba atômica da sociedade. Essa confusão entre crer, que é a aceitação da palavra de uma autoridade operada pela razão. Eu sempre pergunto aqui, né? O que você acha que é a fé? E eu vou trazer para vocês um vídeo ou 2 vídeos bem legais a respeito disso. E essa é a definição de fé, que é a aceitação da palavra de uma autoridade apenas operada pela razão, com um sentimento pessoal e uma emoção. Então, crer, fé, acaba sendo confundido com sentimento. Quando eu escuto isso, eu sinto que é verdade, né? E aí, não que sentir seja errado. A fé pode trazer consolações, mas não é assim que funciona. Para fazer esse vídeo, na verdade não é para fazer o vídeo. Para eu saber isso, eu estou usando o Catecismo da Igreja Católica, o livro A Fé da Igreja, do autor Antônio Roy Marim, e também aquele livro A Psicologia da Fé, do padre Leonel Franca, tá? O resultado disso é que à medida que os poucos dogmas católicos aceitos pela cultura protestante são abandonados um por um, a sociedade cai espiritualmente àquele mesmo tipo de lascívia, na qual caiu socialmente, por meio do mesmo agente. E o padrão de cada homem difere potencialmente do de seu vizinho. A questão da relatividade aqui, do relativismo. Daí sobrevém uma anarquia filosófica na qual hoje mergulhamos, junto com os frutos morais, artísticos, bélicos, arquitetônicos e com todas as relações sociais que nos rodeiam. Hiller afirma também que a cultura católica foi salva, mas foi ferida. E que mesmo que a Igreja Católica recupere em parte o seu lugar na mentalidade dos homens ocidentais, a divisão da cristandade se manterá. E os rumos da apologética católica é sair da defensiva, assumir um tom de superioridade. E olha que interessante, no final ele diz, o jovem em Paris, que quer hoje parecer avançado, alega ter lido um pouco de Santo Tomás. Há meio século, tal atitude seria tão excêntrica que pareceria louca. Então, Hiller está aí profetizando, né? Realmente hoje a apologética católica é diferente, ela não fica mais se defendendo, né? Ela positivamente expõe a sua verdade e que o Senhor nos ajude, né? Para que essa verdade seja espalhada, né? De forma positiva, sem brigar, mostrando apenas a verdade e as pessoas vão enxergar isso, né? Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.